Olá a todos, é um prazer encontrá-los para que possamos refletir sobre o Evangelho do primeiro domingo de Quaresma. A Quaresma é um período muito especial de conversão de vida. Então, os Evangelhos dos domingos de Quaresma também são muito especiais, voltados a essa conversão de vida. Nesse primeiro domingo de Quaresma, estamos no ano A, o ano de São Mateus. Então nós vamos contemplar o Evangelho que se encontra no capítulo 4, versículos de 1 a 11. O contexto geral desse Evangelho é o início do ministério público de Jesus. Jesus, ele tendo se encarnado, ele esteve 30 anos morando em Nazaré com os seus pais. Bom, não foram os 30 anos com seus pais, porque em algum momento desse período, São José partiu para a eternidade e ficou Jesus morando com Maria. Mas, de todas as maneiras, ele ainda não tinha manifestado ao mundo a sua missão de ser o Messias, o Salvador. Então, ele vivia em casa e exercia o seu ofício de carpinteiro. Cuidava da sua mãe, ajudava ela tudo o que ela precisava, ia à sinagoga aos sábados, mas não tinha manifestado ao mundo, ninguém sabia quem ele era. A ida de Jesus para o deserto marca o início da sua missão. E justamente ele vai para o deserto para se preparar. São 40 dias no qual ele está fazendo jejum e oração e é tentado pelo demônio nesse período. E é justamente por isso que a igreja coloca para nós esse evangelho ao início da Quaresma. A Quaresma é um período de 40 dias também de preparação para a Páscoa. Nós queremos participar também com Jesus no momento mais importante da sua vida, a sua paixão, morte e ressurreição. Então nós também queremos nos preparar. Então, esse evangelho nos vai dar umas dicas de como Jesus se preparou, nós também queremos nos preparar. Assim que nós vamos deixar esse momentinho para que cada um de vocês possa ler o texto de São Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11, e depois nós vamos propor algumas perguntas de reflexão que nos ajudem a tirar mais fruto desse texto evangélico. Boa leitura a todos. O Evangelho refere que por 40 dias e 40 noites esteve Jesus jejuando e depois teve fome. Então o tentador se aproxima e lhe disse: olha, se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus responde: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O demônio está querendo sugerir que Jesus use o seu poder para o seu próprio benefício. Então, ele quer dizer: olha, você está com fome, mas você tem o poder. Por que você não transforma essas pedras em pães? E pois Jesus não estaria cometendo nenhum pecado. Ele tem o poder e tem uma necessidade que aí estava. Mas a resposta é: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus, ele quer mostrar uma atitude, sabe? Que o principal interesse do nosso coração não pode ser nós queremos satisfazer os nossos gostos, os nossos prazeres, os nossos interesses, os nossos caprichos. Quando nós vivemos em função dos nossos quereres, então, pouco a pouco, o nosso egoísmo vai crescendo. É impressionante. Ainda que nós não queiramos, nós nos vamos tornando mais egoístas. Ou, inclusive, mais soberbos. Ou as duas coisas. O egoísmo é: eu me coloco ao centro da minha vida. A soberba é: eu acho que eu sou superior aos demais.
Então, se eu tenho caprichos e tudo o que eu quero eu consigo fazer, quer dizer, eu estou pensando cada vez mais em mim, então vou me tornando mais egoísta. Ou, se as coisas dão certo para mim, então eu começo a achar que eu sou melhor que os outros, porque aquilo que eu faço sempre dá certo. Eu sou mais inteligente, eu sou mais prático, ou eu tenho mais direitos, não sei. Tantas coisas que podem vir ao nosso coração. Jesus sabe que o demônio é muito esperto e ele vai tentar aumentar isso no nosso coração. Então, ele responde, não só de pão vive o homem, ou seja, nós não podemos viver em busca de realizar os nossos gostos, nem sequer os nossos sonhos. Nossos sonhos, nós podemos lutar por eles, mas nós não devemos colocar o nosso coração neles. Então, em que nós devemos colocar o nosso coração? Pois em Deus, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas não quer dizer que eu vou ficar rezando o tempo todo? Opa, não foi isso que Jesus disse. Jesus disse colocar o coração em Deus, em toda a palavra que sai da boca de Deus, ou seja, eu estar em função da vontade de Deus e não da minha vontade, do que Deus quer e não do que eu quero, porque Deus sabe o que é melhor para mim. A vontade de Deus não é um capricho de Deus. Não, a vontade de Deus é o melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para mim, que muitas vezes nem eu sei, ou eu acho que eu sei, mas Deus me diz que não é por aí. Logo em seguida, o demônio volta à carga com mais uma tentação. Então o diabo levou a cidade santa, Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, a parte mais alta do templo, e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Então o demônio está sugerindo a Jesus que seja um Messias espetacular, sabe? Que ele realize a sua missão impressionando os demais, fazendo coisas espetaculares. Então todos vão querer segui-los, todos vão achar que ele realmente é o Filho de Deus. Seria uma espécie de Messias de neon, né? Que cumpre o que as pessoas estão esperando dele. Então, coisas espetaculares, coisas que chamam a atenção. Mais ou menos o que fazem hoje os que são youtubers ou que são influencers, né? Eles vão fazer aquilo que o público está querendo e por isso essas pessoas seguem, né? Eles sempre vão fazer o que é o politicamente correto, porque é o que faz com que as pessoas os sigam, né? O que está de moda, ou pois algo que pode ser que gere moda. E Jesus dá essa resposta magistral. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus ele não está para fazer algo que obrigue Deus a atuar, né? Se eu estou querendo obrigar a Deus a atuar, abusando da sua generosidade, eu não estou para fazer a vontade de Deus, eu estou para que Deus faça a minha vontade. Eu estou obrigando Ele a fazer o que eu quero. Eu estou querendo fazer coisas e querendo que Deus corresponda a esses meus desejos. Então, eu não estou já fazendo a vontade de Deus. Eu estou fazendo a minha vontade e obrigando a Deus fazer aquilo que eu quero. Realizar a missão do jeito que eu quero. E não. Jesus, ele está disposto a renunciar a qualquer coisa para fazer a vontade do Pai. E assim foi. Toda a vida de Jesus, ele renunciou à sua própria vontade, inclusive no sacrifício supremo da cruz, em que quando ele estava no Getsemane, ele dizia: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas não se cumpra a minha vontade, mas a tua vontade. Então, Jesus, ele não só deu esse conselho, como depois, ao longo da sua vida, foi o que ele fez. Bom, o demônio não estava contente com o resultado das suas tentações, mas ele ainda tinha uma última carta na manga.
Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor e disse-lhe: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Mas por que o demônio oferece os reinos do mundo, sendo que não são deles, né? O demônio, ele não tem nada. O demônio é só uma criatura. Os reinos são do Criador. Então, o que ele está oferecendo? O demônio, ele é mentiroso desde o início. Mas as suas mentiras são colocadas de tal maneira que convencem. Então, pode ser que a pessoa se sentisse atraída por aquilo. Mas ainda que os reinos não eram dele, os reinos podem ser atraentes por si mesmo. A glória, o poder. Quem não se sente atraído pela glória, pelo poder, pelo triunfo? Essa é uma ladainha que está no fundo do coração humano. Então, Jesus também poderia ter sido atraído pela tentação de ser um Messias glorioso, um Messias triunfante, um Messias que ia triunfar sobre os reinos da terra, começando por Jerusalém, pela capital, e depois indo para toda a província da Síria, e quem sabe chegando à capital do império, a Roma mesmo, né? E triunfando em Roma. Imagina, o imperador aos meus pés, por causa do meu poder, eu que sou o Filho de Deus, eu venho mostrar ao mundo, começando pelo imperador, né? Que ele se curve diante de mim. Então todos os reinos estariam aos meus pés. Essa poderia ser uma tentação que talvez tocasse o coração de Jesus, pelo menos isso era o que o demônio esperava, porque todas as outras pessoas que ele tinha tentado caíram redondamente, né? Então é uma tentação muito eficaz e o demônio deixou essa carta para o final. E então Jesus responde novamente de uma maneira magistral. Ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele só prestarás culto. Quer dizer, Jesus renunciava a esse ser glorioso, exercer um messianismo glorioso, e também dizia que o único que deve ser adorado é Deus. Ainda que fosse verdade, por exemplo, que o demônio pudesse dar esses reinos, ainda que fosse lícito, inclusive, recebê-los, mas o preço de adorar o demônio, pois isso não se pode fazer, porque só a Deus se deve adorar. E esse é o grande desejo do demônio, sempre se colocar no lugar de Deus. E olha que muitas vezes o demônio vai atacar o nosso coração querendo colocar outras coisas no lugar de Deus. Ele nunca vai aparecer assim com chifres, com tridente vermelho e nos ameaçando. Não, ele nos vai oferecer coisas que no fundo já estão tocando o nosso coração e que talvez nós tivemos muita dificuldade de renunciar. E então ele coloca isso como uma possibilidade real. Olha, por que você não cuida mais de você mesmo? Por que você não dedica toda a sua vida a cuidar dos seus filhos? Por que você não dedica toda a sua vida a ter êxito profissional, né? A viajar pelo mundo, a realizar os seus sonhos, ser atleta, bailarina, cantor, etc. Todas essas coisas são boas e importantíssimas, algumas bem mais do que outras. Por exemplo, os filhos são muito mais importantes do que a carreira, por exemplo, né? Mas nenhuma delas deve estar no lugar de Deus. Como? Nenhuma delas deve estar no lugar de Deus, porque em primeiro lugar está Deus. Esse é o primeiro mandamento da lei de Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o entendimento, com todas as suas forças. E ao próximo como a si mesmo. Então quer dizer que eu não posso amar os meus filhos? Claro! É que quando você ama a Deus em primeiro lugar, você vai amar os seus filhos como eles merecem ser amados. É isso mesmo. O amor de Deus é o amor que ilumina todos os outros amores do nosso coração. Se eu tenho a Deus em primeiro lugar, eu consigo amar todos os outros seres, todas as outras pessoas, todas as outras coisas
na medida certa. Eu vou amar o meu marido, a minha mulher, eu vou amar o meu namorado, a minha namorada, meu noivo, a minha noiva, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, minha avó, da maneira que eles merecem ser amados. Porque Deus sim vai educar o meu coração. O meu coração não vai amar com amor egoísta, que é o que acontece quando nós não temos Deus na nossa vida. O nosso coração vai se tornando mais egoísta e mais soberbo, de acordo com a primeira tentação. Então, comecemos a nossa quaresma agradecendo a Deus por esse testemunho que Ele nos dá, através dessas respostas que Jesus dá ao demônio. E peçamos a Ele que nos fortaleça para que nós consigamos colocar em prática esses conselhos tão sábios que Jesus nos dá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fenomenal!